Olá, seja bem-vindo ao Muni Brasil Cast, podcast voltado para municípios que tem o intuito de trazer informação e conteúdo atualizado para você que trabalha em município, principalmente na prefeitura e nas câmaras municipais. Hoje tenho a grata satisfação de receber aqui o Dr. Graciano Rocha, que é advogado, é graduado em psicologia, especialista em orçamento público pelo Instituto Cezedelo Correia do TCU, consultor de orçamento e fiscalização financeira da Câmara dos Deputados, instrutor do CEFOR, mestrando em Poder Legislativo pelo CEFOR. Seja muito bem-vindo, Graciano. É um prazer tê-lo aqui no Mundo Brasil Cast. Sei do seu papel importante que exerce na Câmara dos Deputados e acho que vai ser uma grande oportunidade para quem trabalha em município que tem esse desafio de trabalhar com orçamento, de legislar sobre orçamento e poder obter um pouco aí do seu conhecimento. Seja muito bem-vindo. Obrigado, doutor Carlos. Obrigado a todos. Obrigado pela audiência. É um prazer estar aqui no podcast conversando contigo, num conterrâneo, né? Trazendo, já que estamos aqui numa visão municipalista, né? Quero aqui deixar claro que sou conterrâneo do doutor Carlos, somos lá da pequena cidade de Uibaí, na Bahia. Um prazer, então, trazer essa visão lá, essa parceria, desde lá do interior aqui para esse podcast, né, de alcance nacional. Maravilha. Prazer é todo meu, doutor Graciano. E eu quero começar, doutor, perguntando como você acabou ingressando nessa seara aí de orçamento, nessa seara da gestão pública. Então, eu me envolvi na verdade, na administração pública, né, aqui em Brasília, a gente tem a carreira pública como uma das principais chamarizes, né, em termos profissionais. E eu lembro que no contato com alguns colegas que à época faziam concursos, surgia, né, começou a surgir uma conversa de um concurso para o TCU, e eu não sabia bem TCU, o que é que significa isso, né, que seria um órgão muito bom para se fazer esse concurso. E meu contato primeiro com a matéria orçamentária foi então estudando para o concurso do tribunal, né, do Tribunal de Contas da União. E a partir daí eu lembro que estudei bastante, né? Foram 2 anos lá intensos, feriado, dia de chuva, dia de sol, férias, Natal, enfim. E eu consegui passar no concurso do tribunal e eu me encantei pela área orçamentária. E, além de tudo, me chamou a atenção também que era uma área com a qual as pessoas não tinham muita facilidade. Então eu lembro que eu ia, por exemplo, para uma aula presencial de orçamento. As pessoas com o passar do tempo, elas iam saindo, né? Então, primeira aula, turma cheia. 10ª aula, aí você já tem menos da metade. Uai, essa matéria aqui, o pessoal estava meio... E eu estava lidando bem, né? Eu gostava e percebi que seria uma forma de diferenciar, né? De me diferenciar da concorrência. E a partir daí, né, no tribunal, a aplicação do orçamento, né, a fiscalização do orçamento era a minha tarefa diária. E eu também passei a me dedicar, né, como eu gostava bastante da matéria, a ministrar aulas. Então, eu comecei a ser professor de orçamento também, ao mesmo tempo, né, nesse início aí da carreira do tribunal. Passei alguns anos lá, aí surgiu o concurso da Câmara dos Deputados, né, da consultoria de orçamento, e fiz esse concurso também e entrei lá em 2015, né, já tenho 11 anos, então, de consultoria de orçamento. Então, nesse prazo, eu estou trabalhando com orçamento, né, de forma profissional, né, lá no próprio órgão, no caso na Câmara dos Deputados agora, mas também ministrando aulas, escrevendo, dando palestras, agora aqui no seu podcast. Então é algo uma matéria com a qual eu trabalho todos os dias. Quando você passou no concurso do TCU, você tinha passado no da CGU também, né? Passei muito pouco tempo na CGU. Fiquei na CGU enquanto esperava o TCU me chamar. Eu fiquei 2 meses. Uma das suas qualidades é passar em concurso, hein? Foram muitos. Sempre nas primeiras vagas. Vamos começar então aqui, doutor, falando sobre o início do orçamento, né? Como nasce o orçamento de um município e quais são os papéis do PPA, LDO e LOA. Tema que a gente ouve muito falar, tá no prazo agora, por exemplo, a gente tem que mandar o PLOA, né? Agora em agosto. Então, quais são essas etapas e qual a importância delas?
Então, orçamento é uma matéria que, se a gente entende a função do tempo, é bastante importante, né? A gente ter essa parceria entre orçamento e tempo. Orçamento é anual, mas a preparação do orçamento ela é estendida no tempo. Então, a gente prepara bem antes, executa e avalia depois. Então, o tempo é uma dimensão muito importante para se entender o orçamento. Principalmente quando a gente considera que existem esses outros instrumentos que estão associados ao orçamento. Então, orçamento não é uma lei sozinha, é uma lei que é resultado de um ciclo. Então, nós temos um plano que é, como diz o nome, plurianual. Esse plano plurianual, ele deve trazer uma visão de médio prazo do que se pretende para um ente público. Então, o município, quando um prefeito assume, quando uma Câmara de Vereadores, né, assume seu mandato, ela está assumindo, tanto a Câmara quanto a Prefeitura, ela está assumindo uma parte de um ciclo temporal. Ela vai governar ou fiscalizar ou executar o orçamento dentro de uma fração de tempo. E essa fração de tempo não está isolada de um grande ciclo. Isso é importante de se perceber. Então, naquela gestão, o que se pretende fazer, que visão de futuro está presente, quais são, digamos, as vocações que o município tem, uma vocação para extrativismo, uma vocação para turismo, para esporte. Enfim, você tem algumas vocações e também existem as visões que são do gestor e que ele vai tentar implementar dentro desse período que ele está na gestão. Então, o orçamento vai ser um instrumento para transformar essas vocações, esse planejamento plurianual, em parcelas anuais, né, de execução financeira. Então, o orçamento é uma forma de trazer essa visão de, pelo menos, médio prazo para uma concretização anual, né, por meio dessa execução financeira. Muito bom. É sempre uma preocupação, uma correria, né? Prazo para encaminhar os projetos que compõem o orçamento. E o prefeito pode livremente gastar os recursos previstos no orçamento ou existem algumas vinculações, limites que condicionam essa aplicação, esse uso desse recurso? Essa é uma situação curiosa. Muitas vezes quem assume, principalmente assumindo um primeiro mandato, os gestores têm essa impressão de que poderia fazer muito mais, de que teria mais liberdade, de que seria mais fácil realizar aquilo que se propunha, né? Então, durante a campanha, eu pensei, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou acontecer. E quando chega, né, toma posse e começa a ter contato com os números, com a realidade, aí pode vir uma certa frustração. Isso pode acontecer também em termos orçamentários, porque o recurso que é recebido pelo ente público, ele não está livre. Ele, na verdade, na maior parte das vezes, ele já está comprometido, né? Então, novamente, trazendo aquela ideia do tempo, né? Então, o município não nasceu naquele momento em que o prefeito acabou de assumir. Ele existe já há bastante tempo. Você tem as pessoas, o funcionalismo, os compromissos que foram assumidos anteriormente. Então, existe uma máquina que já está funcionando. Então, você tem aposentados para pagar, você tem os servidores para pagar, você tem contratos continuados que não podem ser descontinuados, normalmente não podem ser descontinuados. Então, são vários compromissos que são encargos permanentes. Esses encargos permanentes, eles vão consumir uma boa parte do orçamento. Então, a parcela que é de livre aplicação, né, que pode ser utilizada aí nessas novidades, nessas novas visões, aplicações que o gestor pode ter, não corresponde àquele número que alguém, olhando para o orçamento, né, de um ente, diz, olha, nossa, eu tenho tantos milhões à disposição. Não, aquela cifra ela é bem menor na hora que se analisa o que é livre. Ele tem receitas vinculadas, né? Educação, né, 25%, saúde, tem um percentual e assistência também. E aquela frase que a gente ouve muito do prefeito dizer, o primeiro ano eu perdi, né? O gestor do executivo, eu perdi porque o orçamento não era meu, né? E isso de fato acontece. Existe possibilidade de ele mudar isso? Porque a lei é aprovada, né? A LOA geralmente é aprovada no final do ano, então ele entra, tanto LOA como PPA, ele só vai Exato. poder projetar para o segundo ano de mandato.
É isso? Existe essa continuidade aí. Então, no primeiro ano de mandato, então, em janeiro, quando o gestor assume, um prefeito assume, um presidente de Câmara assume, enfim, ele está herdando decisões que foram tomadas na gestão passada. Então, houve um orçamento que foi planejado e votado por outra gestão. Existe ainda um PPA, né, que vai durar pelo menos vai durar o primeiro ano de mandato dele. Então, o primeiro ano de mandato do gestor ainda é, de certa forma, governado pelo plano plurianual da gestão passada, né? Então, existe aqui um encadeamento, né? O primeiro ano serve justamente para se fazer uma apuração. O que vale a pena, né? Então, dentro do PPA que está acabando, né? Que acaba nesse primeiro ano de mandato, o que é aproveitável, né? Que objetivos ainda podem ser continuados e o que pode ser transformado, né? Ele vai ter uma condição de avaliar o que pode ser aproveitado e o que vai ser reciclado, né, para a própria gestão. E no caso do orçamento, vamos lembrar então, né, uma parcela ele não vai continuar, não vai poder descontinuar, vai ter que continuar pagando, né, são os compromissos que são permanentes. Mas essa parcela que é discricionária, o recurso que tem livre aplicação, pode promover algum tipo de alteração. Então, digamos, é uma gestão nova que tem uma visão bastante diferente da anterior. Então, é possível fazer alterações no orçamento, né, durante o ano. Se ele discorda, olha, aqui a gestão anterior tinha uma determinada ênfase que não faz muito sentido, que está deslocada da realidade e que, portanto, quero mudar. Esses recursos aqui eu quero direcionar para algo que está, segundo minha visão, está mais afinado com a realidade. É possível, então, fazer isso, né, por meio de instrumentos de alteração orçamentária. Esses instrumentos que a gente chama de créditos adicionais, né? E esses créditos adicionais ele tem algumas formas. Alguns estão mais voltados a atender situações de emergência, mas alguns podem ser utilizados para viabilizar essa mudança de visão na gestão. Os créditos adicionais, eles são aqueles decorrentes de superávit? Ou não necessariamente? Também pode ser de superávit, mas o que ocorre de forma mais comum é uma alteração na própria programação. Então, uma despesa que estava programada no orçamento sai para dar lugar para uma outra, né? Então, o orçamento, o que significa um orçamento, né? Você tem, na verdade, uma relação de receitas associada a uma relação de despesas. O orçamento é aprovado, inclusive, dessa forma balanceada, né? Cada real de receita associado a um real de despesa. Então, o mais comum, até por conta de uma... É mais fácil, né, você ter uma despesa a ser retirada do que, de repente, uma receita nova, surgida não sei como, né? Então, é mais comum, e inclusive mais apropriado o planejamento, se pensar em mudar prioridades, eventualmente mudar prioridades, do que contar com uma receita que não está sob seu controle, né? Então, você retira uma despesa programada, né? Você vai ter, então, uma vaga, digamos assim, na programação da despesa que pode ser preenchida com uma nova. A gente chama esse mecanismo de anulação de dotações. Então, você anula algo que estava planejado e aí coloca outra coisa no lugar, né? Uma outra despesa, né, que faz mais sentido dentro das prioridades daquele momento, daquele novo gestor, tocando, portanto, essa programação de despesa. Mas existem outras fontes, né, que podem ser utilizadas na programação de créditos adicionais, né? O superávit, que você comentou, é uma possibilidade. O superávit significa um recurso que está ainda em caixa, que não foi gasto em algum ano anterior, ou então o próprio excesso de arrecadação, né? Você pode ter uma arrecadação superior à que foi prevista no orçamento. Então, com um excesso de arrecadação, também é possível se aprovar um crédito adicional. No orçamento tem até um termozinho lá, né, para você fazer essas alterações. Eu esqueci o nome, né? Remanejamentos. Que aí você já pega esse recurso que não está vinculado. E por falar em vinculação, né, você falou que existe um limite, né? Então, aquela visão de que tem um orçamento, a pessoa pega o orçamento como um todo e acha que pode gastar da forma que quer. Na realidade, não é dessa forma. O que se percebe no âmbito municipal é que muita
assim, boa parte desse percentual vem do Estado ou da União. E aí, por isso que é tão importante o gestor adotar mecanismo de aumento de arrecadação, de organização Exato. tributária municipal, para que sobre recursos para ele pavimentar ruas, para ele fazer benfeitorias, criar programas municipais, né, como um programa municipal de assistência social, de infância, de segurança, a lei complementar, porque se ele ficar dependendo só do Estado e da União, ele não vai ter como até executar essas ações que ele, às vezes, se comprometeu com o plano de governo ali na época da eleição. E hoje, aqui no estado de Goiás, a gente sente essa necessidade. Eu acho que a reforma tributária vai dar uma alavancada para que eles se organizem, mas o que se percebe é que os municípios mais desenvolvidos são aqueles que cuidam melhor da arrecadação tributária e da organização interna para ter receita também própria, né? Isso acontece bastante, Carlos. É porque assim, a arrecadação da União e a do Estado, que é repartida com os municípios, ela pode não variar tanto, né? Então, por exemplo, a maior parte dos municípios não tem por exemplo, uma fonte ligada a recursos naturais, né? Sei lá, petróleo, exploração de petróleo. Os municípios que têm essa característica, né, por exemplo, tem a exploração petrolífera, né, em seu território, pode ter grandes saltos. Você tem uma descoberta, né, de um novo poço, né, começa a nova exploração, aí você vai ter um boom naquele momento, né, de royalties, o bônus de subscrição, aquelas fontes todas, né, que estão relacionadas à exploração de petróleo e que até surpreende, né? Talvez o gestor ali naquele momento, nossa, né, uma receita que eu não contava e muito vultosa, né, para aquela realidade local. Então, a gente vê que municípios com essa particularidade, eles acabam, inclusive, tendo novidades muito interessantes, né, por exemplo, programas sociais que no restante, né, ali no município vizinho, o município vizinho não tem condição de copiar, não tem receita para tanto. Então, só que os municípios, em geral, e isso foi percebido lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, eles não têm tanto, vamos dizer, tanta vocação ou tanta vontade, ou, digamos, é porque existe um desgaste também, né? Obter receita local significa aplicar tributação, né, na realidade local, nas pessoas, nas empresas locais. E isso gera algum tipo de atrito, né? Então eu imagino, né, no lugar de um prefeito que, por exemplo, me imagino uma cidade pequena como a nossa lá no interior, que não cobra, por exemplo, IPTU. Então, começar a cobrar IPTU, eu tento colocar na pele de um prefeito, né? Que não vou começar, né? Vou ter fonte própria, vou cobrar IPTU. Ele vai ter um desgaste imenso, né, com a população. Só que, ao mesmo tempo, é algo que, como você está dizendo, deve ser buscado por uma questão justamente, de se buscar algo melhor para o município, né? Conquistas, serviços novos. Então, faz parte da vida do gestor esse balanço, né, de custo-benefício, e a legislação também incentiva isso. Ela induz, a lei de responsabilidade fiscal induz o gestor local a implantar, né, a fazer valer, apresentar a legislação, aprovar a legislação de impostos locais, né? Então, os impostos locais, os tributos locais, eles devem ser instituídos, né, pelo que a lei de responsabilidade fiscal fala. Então, na vida normal de um município básico do Brasil, você vai ter um fluxo normal, vindo do Estado, repartição de ICMS, repartição. Já está acabando, inclusive, né? A gente vai começar a falar do IVA, né? Do IBS. Repartição do imposto estadual e repartição da União, né? Do Fundo de Participação dos Municípios. Então, você tem ali uma variação pequena. Aquilo que vem da União, aquilo que vem do Estado, não vai variar tanto. Então, o que pode ter de fontes extras? Parcerias, né? Emendas parlamentares, por exemplo, emendas federais, emendas estaduais, ou então a geração de fontes locais, né, de recursos, por meio de tributos, ou então, se for o caso, de um aumento de atividade econômica local. Muito bom. Essa questão que você falou até da própria incentivo, a obrigação da lei de responsabilidade fiscal,
a gente pode se defrontar aí com a renúncia de receita, né? Então, por exemplo, numa área que do saneamento básico, veio a lei geral do saneamento básico, e hoje no estado de Goiás, o Ministério Público tem cobrado por aqueles municípios que não implementaram não fizeram a sua lei própria da TLP, né, a taxa de limpeza pública, ou taxa do lixo, e estão sendo cobrados, inclusive, os gestores, né, têm sido advertidos sobre a renúncia de receita por não estar cobrando do cidadão uma taxa de limpeza, tendo em vista a lei geral que trouxe essa obrigação. Por quê? Porque a taxa, ela acaba revertendo ali para uma melhoria, né, Isso. que impacta no meio ambiente e acaba sendo algo que o prefeito pode utilizar o que ele vem gastando com o lixo em outra coisa e esse tributo, né, ele aplicar ali no serviço, Desse né, no próprio serviço próprio. serviço. A taxa tem essa particularidade, né? De você cobrar esse recurso dos beneficiários, né? Da população que usufrui desse serviço e aplicar justamente nele. Renúncia de receita é um tema ainda bastante controverso, bastante confuso no Brasil. O que a gente vê são interpretações ainda muito diferentes. Você vê, por exemplo, um tema, inclusive, que o Supremo tem trabalhado bastante, né, nos últimos anos, sobre o trabalho dos legislativos. Como que os legislativos devem se comportar em relação a essa dimensão financeira de suas decisões, né? Então, quando uma Câmara de Vereadores, por exemplo, está votando uma renúncia de receita, né, uma diminuição na arrecadação, uma isenção, então, é uma matéria que na legislação não é nova. A gente trabalha com isso há décadas, né? A gente tem décadas de legislação que trata disso, mas é um tema que ainda não entrou na realidade. Você tem aquela história da lei que ainda não pegou, né? Sim, sim. Então, essa lei ela está começando a ser vista com um pouco mais de cuidado agora. Eu lembro que não tem nem 10 anos que, por exemplo, a gente teve a primeira decisão do Supremo declarando uma lei local, no caso uma lei estadual. Uma lei Roraima, acho que foi uma lei de Roraima, a primeira a ser declarada inconstitucional, porque acho que naquele momento eu estava vendo, inclusive, um embate ali, um desentendimento, né, uma falta de harmonia entre o governador e a Assembleia. E a Assembleia aprovou uma legislação local, não lembro agora se era criando despesa ou gerando renúncia de receita. Contra a vontade do governador, acho que o governador tinha vetado e o veto derrubado, e ele entrou então com ação, né? Então veio ao Supremo e dizendo, olha, aqui a Assembleia criou essa legislação, criando esse custo financeiro, só que não fez cálculo nenhum, né? Aí eu não sei como é que vai ser, quanto que vai custar isso, tal. Essa decisão então é recente. Então, para se levar isso ao Supremo, ao Judiciário, e o Judiciário dizer, não, realmente, decisões do Legislativo têm que ser informadas, né? Tem que ser, no seu trâmite, tem que trazer essa informação de custo financeiro. Né? Estudo de impacto orçamentário. E da fonte de compensação também. Né? Entendi. Então, essa temática ela também deve ser uma preocupação no caso dos municípios. A esfera local, na verdade, foi a primeira impactada por essa nova investida do Supremo. Vamos prosseguir aqui com as perguntas. Então, tem muita coisa para a gente conversar sobre renúncia. Tem muita... assim, eu acho que o Ministério Público, os tribunais de contas estão alargando seu campo de atuação e isso tem um lado bom, mas também tem um lado preocupante de querer meio que engessar a gestão, mas vamos deixar isso para outra hora. Vamos mais focado aqui. Eu quero te perguntar qual o verdadeiro poder da Câmara Municipal na elaboração e fiscalização do orçamento. O vereador pode alterar a proposta encaminhada pelo prefeito e criar novas despesas? Então, o que acontece, né, no sistema orçamentário brasileiro? A gente tem uma parcela, que inclusive é uma discussão que a gente tem tido na Câmara, na consultoria, sobre o quanto que o modelo orçamentário ele é de replicação obrigatória, né? Quais partes da Constituição que tratam do orçamento são de replicação obrigatória nos municípios, nos estados, nos municípios. Algumas questões são, obviamente,
não aplicáveis, né? Então, por exemplo, na União a gente tem Câmara e Senado. Então, quem cuida na União, quem faz a primeira análise da peça orçamentária é uma comissão mista de senadores e deputados. Obviamente, você não vai ter senadores e deputados no município, não vai ter no estado. Então, você não vai ter uma comissão mista é, no âmbito local. Então, esse texto da Constituição que fala de uma comissão mista não pode ser replicado localmente. Você tem também emendas, né? Na questão das emendas, é isso que a gente vai detalhar agora. Eu entendo que várias partes da disciplina constitucional são aplicáveis apenas à União. Então, houve alterações de texto constitucional que foram dirigidas para a realidade federal, ou que não são aplicáveis à realidade local. Por exemplo, bancada. A gente tem no Congresso uma figura chamada bancada, que significa os deputados e senadores pertencentes a uma unidade da federação, então da nossa Bahia. A gente tem a bancada da Bahia, que é formada pelos deputados e senadores da Bahia. Lá na Assembleia Legislativa da Bahia, você não tem uma bancada. A, a bancada são todos os deputados? Não faz sentido, né? No caso da Câmara de Vereadores. Então não faz sentido essa figura da bancada. Então é um texto que está na Constituição, tratando de bancada, emenda de bancada, mas que eu entendo não é replicável na realidade local. Só que algumas questões são replicáveis, né? E aí essas devem ser seguidas pelo município, no caso da Câmara de Vereadores. Então ela tem por conta desse modelo federal, né, que foi instituído lá na Constituição e que é replicável, ela tem a faculdade de fazer alterações na proposta orçamentária. O que a gente tem que lembrar, doutor Carlos, a gente tem uma história aí de 800 anos, mais de 800 anos, de uma ligação muito próxima entre o legislativo e o orçamento. Na verdade, há quem diga que não, eles nasceram juntos. Orçamento e legislativo nasceram juntos, no momento em que os nobres ingleses disseram para o rei: não tem essa de aprovar imposto do jeito que você quer. Você vai ter que pedir autorização. Tem que pedir autorização para os representantes, né, para instituir uma nova cobrança. Então, isso no tempo que o rei era a voz de Deus na terra, né? Olha só a revolução que foi nesse momento. Então, naquele momento em que se dá um freio na vontade do rei, né, em que a população consegue impor uma certa distância, impor um controle sobre a vontade do Estado, né, do Executivo, e ao mesmo tempo isso se dá pela forma financeira, né? Olha, então estou aqui protegendo o meu recurso, eu só vou permitir que o meu dinheiro seja usado da forma que eu aprovar, né? Então é um momento em que o legislativo e o orçamento nascem juntos. Então o legislativo é o dono do orçamento, o legislativo é quem aprova o orçamento, tanto que a minha palavra preferida, né, o meu sinônimo preferido para orçamento é autorização. Então, é uma autorização dada para o gestor gastar. Tudo bem, a ideia original, como gastar, vem do gestor. Então, o gestor vem, faz um planejamento, como a gente comentou agora mais cedo. Ele tem um planejamento, tem uma visão de futuro, transforma isso tudo, tem os compromissos, né, que são continuados, e transforma tudo isso numa peça, que é uma proposta. Essa proposta é levada ao legislativo para ser aprovada na forma de uma autorização orçamentária. Só que o legislativo não está amarrado, ele não é um carimbador. Ok, tá aqui, faz o que você quiser. Ele pode promover alterações, né, por meio de emendas. Então, a palavra emenda ao orçamento significa uma mudança por parte da autoridade orçamentária, que é o legislativo, sobre a proposta que veio do gestor. Mas ela tem alguns limites, né? Assim, ela não pode ser uma emenda criando um cargo, nomeando servidores. Exato. E aí vem uma coisa que está crescendo bastante nos municípios, que é a emenda impositiva. Então, participo das discussões aí das assessorias no Brasil e é uma demanda que tem crescido bastante. Eu sou meio receoso quanto à questão da emenda impositiva, até porque quem está na gestão ela é que sabe. Eu acho que sempre o diálogo é melhor do que a imposição. Sei que no DF tem dificuldade de implementar as emendas impositivas e hoje
é uma necessidade que o legislador, ele, além de carimbar, ele analisa e verifica que Sim. onde dá para fazer emenda. Eu acho que emenda de texto, emenda de redação, tranquilo. Agora, aquelas que já tem lá aquela decisão do Supremo de criar despesa, de mexer na estrutura, eu acho que isso se aplica também à emenda do orçamento, né? Isso. Tem essas limitações. Então, apesar de ser a autoridade orçamentária, o legislativo tem essas condições que a própria Constituição traz. Né? Então, a Constituição não deixa, então, por exemplo, invadir a área de atuação que é do prefeito. Então, o prefeito tem a prerrogativa de iniciar, não, eu preciso de mais servidores, ou eu preciso melhorar a remuneração, aumentar a remuneração dos servidores. Isso é uma prerrogativa dele. Então, esse tipo de invasão de competência não é permitida pela Constituição. Então, o vereador não pode dizer, eu vou aumentar o salário, né? Vou colocar aqui no orçamento um valor maior no salário do servidor. Não, esse tipo de intervenção não é permitida pela Constituição. O impositivo, né, você tocou aqui no tema do momento, né? O orçamento impositivo, as emendas impositivas, o que significa? A gente está aqui justamente num momento em que o orçamento está demonstrando o que ele é, na verdade. Ele como se fosse um cabo de guerra entre os poderes, né? Então, há momentos em que o executivo é mais forte. A gente teve isso durante muito tempo na esfera federal, né, em que o executivo, o presidente da República, ele tinha uma força, uma influência muito grande sobre o legislativo, então conseguia, né, mobilizar as pautas, fazer as votações. Só que a gente está num período aí de uns 10 para 15 anos em que o legislativo acabou trazendo um pouco o pêndulo para o outro lado. Né? E aí isso se deu pela impositividade das emendas. E isso está acabando se espalhando. Né? Então, muitos estados, acho que a maioria dos estados já tem emenda impositiva e muitos municípios também. Qual é o que é que a gente está percebendo, né, depois dessa década aí de experiência no impositivo? Tem que ter diálogo. Porque uma vontade, principalmente vontades isoladas de parlamentares, podem tornar a aplicação de recursos muito fracionada e muito afastada da ideia de planejamento que a gente falou. Né? Então, orçamento como uma parte de um ciclo maior de planejamento pode ser afetado por uma decisão fragmentada de um parlamentar que faz algo que está meio destoando ali do caminho para onde o município está indo. Então, esse diálogo, já pensando aqui numa cidade, num município que tenha o orçamento impositivo, as emendas impositivas, esse diálogo é importante justamente para trazer, né, para o prefeito, no caso, trazer a Câmara de Vereadores ali para algum tipo de parceria. Né? Aqui a gente tem um interesse comum, nós temos aqui uma intervenção que faz sentido, que está ligada à nossa vocação, à nossa realidade, né? E ele pode tentar trazer as emendas impositivas justamente para algo mais afinado para essa proposta de governo dele. Eu tenho uma pergunta aqui eu te liguei na sexta-feira. Houve uma dúvida lá que é sobre, às vezes a gente vê muito o que a gente já comentou das pessoas, tem milhões no orçamento, tá, mas a gente tem algumas limitações. A gente tem um recurso que é previdenciário, a gente tem uma imposição, né, da LRF sobre os servidores. Então, não é aberto, né? Como você falou, a gente tem o vínculo da educação e o limite a gente vê muito, a prefeita, por exemplo, de Formosa está enrolada com a lei de responsabilidade fiscal. Uhum. E eu lembro que Santo Antônio Descoberto aqui também, ambas aqui no Goiás, também está com esse problema de responsabilidade fiscal. E de fato existe e é preciso um olhar atento, né, doutor? É bastante. Aí é uma curiosidade, mas não é uma curiosidade tranquila. Na verdade, é uma curiosidade cruel. Posso falar assim. Porque, ao mesmo tempo, é assim, a legislação, a Constituição e as leis, elas levam os municípios a aplicarem recursos em pessoal de forma intensiva, mas, ao mesmo tempo, dizem que o controle da despesa com o pessoal deve ser exercido com bastante atenção.
Então, assim, você tem uma força, né, dizendo, olha, você tem que gastar com o pessoal, porque é no município que a gente tem a prestação de serviços, né, para a população, saúde, educação, assistência. Então, você vai ter o CRAS, você vai ter o posto, a escola, a creche. Então, esse tipo de prestação de serviço é intensivo em mão de obra. Você precisa de gente. Só que, ao mesmo tempo, você vem a outra legislação dizendo, não, você tem que controlar isso seu pessoal. Então, tem aí um limite muito tênue, né? Um fio de navalha para o prefeito se equilibrar. Quer dizer, não, eu tenho que prestar serviço, eu tenho aqui vocações, tenho aqui obrigações constitucionais, legais, que vão ser cumpridas por meio do emprego de mão de obra. Mas eu não posso comprometer a minha receita, né? No caso, a receita corrente líquida, né? Que é a métrica. Eu não posso comprometer um percentual da minha receita, 60%, no caso da prefeitura, 54%, né? 54%, eu não posso passar de 54%. Então, eu lembro que, inclusive, no caso da educação, porque você tem obrigações, né? Por exemplo, eu tenho que manter um posto funcionando, tenho que ter o enfermeiro, enfim. Isso é uma coisa. No caso da educação é ainda mais grave, porque a legislação da educação manda gastar com o pessoal, inclusive. Então existe uma obrigação, porque uma coisa é, olha, você tem que prestar serviço de educação, de saúde. Você tem que prestar serviço de assistência. Você sabe que tem que gastar com o pessoal. No caso da educação é ainda mais grave, porque a própria legislação manda gastar um percentual com o pessoal. Né? Veja que tem meio que um descompasso aí, né? Então, gaste com o pessoal, não gaste tanto com o pessoal. Tem um equilíbrio aí difícil, né, para se observar no dia a dia. Eu te liguei na sexta-feira para tirar uma dúvida, né? Você acaba sendo uma fonte importante, segura de consulta sobre a questão do limite, né? Se uma agência, que é a administração indireta, se ela entraria ou não nesse índice pessoal. Exato. E a resposta foi? Que ela está inserida, né? Então, na verdade, na realidade municipal, né? Pensando aqui no nosso público principal, a realidade municipal é essa: os órgãos, entidades, alguma agência que é criada pelo município, todos vão estar inseridos na lógica da lei de responsabilidade fiscal, a despesa com pessoal, né, desses órgãos, dessas entidades, vai ser contabilizada, né? Porque a lei de responsabilidade fiscal só afasta empresas estatais independentes. Então, na verdade, a gente só vai ter empresa estatal independente, né, que consegue explorar o mercado, viver no mercado dessa forma mais desamarrada do ente controlador, na União e em alguns estados. Acho que talvez nem todo estado ainda não fez esse levantamento. Não sei se todo estado tem empresa independente. É algo até que a gente pode checar. Mas na realidade municipal, o mais comum é que todo órgão, agência, enfim, que exista, vai ter a sua despesa com o pessoal contabilizada nesse limite. Né? Muito bom. Uma pergunta que a gente já acabou falando um pouco dela, né? Sobre os créditos suplementares, especiais, extraordinários, e todos eles precisam de autorização legislativa, correto? Exatamente. A gente tem aí uma manifestação, a manifestação de aprovação orçamentária, né, ela ocorre de forma principal com a lei orçamentária. Mas você tem outras manifestações de autorização durante o ano, por parte do Legislativo, que podem ocorrer caso a caso, ou podem ocorrer, digamos assim, no atacado. Né? E o prefeito está vinculado a esse orçamento. Está né? vinculado. Ele não pode chegar lá e dizer, está aprovado aqui, mas a prioridade mudou e eu vou... Ele não pode fazer primeiro e pedir depois, né? Ele está realmente amarrado a essa autorização prévia. Então, esse caso que eu falei da autorização por atacado significa o seguinte: é normal, isso está previsto na própria Constituição, que a lei orçamentária pode prever uma margem, né, de manobra. Olha, está aqui, por exemplo, R$1 milhão para você aplicar em determinada despesa. Mas 10%, 20%, não sei, isso pode variar. Você pode executar a mais sem pedir de novo. Então, você tem ali, sei lá, 100 mil, 200 mil, em que o gestor pode aplicar a mais naquela despesa, sem que seja necessário voltar novamente ao Legislativo com um novo projeto de lei. Né? Então, é possível que esses créditos suplementares
sejam utilizados pelo gestor a partir dessa autorização que vem na própria lei orçamentária, né? É uma margem de manobra que as câmaras de vereadores, os legislativos em geral, podem dar para o gestor. Ou você pode ter créditos aprovados por novas leis. Aí você vai ter uma lei normal, sendo submetido, projeto, na forma de uma proposta, aprovada como uma lei nova, que faz uma mudança, né? Interfere no orçamento de alguma maneira. A gente já está caminhando aqui pro final e eu tenho uma pergunta aqui, mas eu lembrei de uma consulta que eu te fiz e que ela é muito importante, que são, na verdade, dois conteúdos que eu gostaria de ouvi-lo, se não tiver problema, né, do ponto de vista ético. Eu te perguntei no início do ano passado, que era o primeiro ano de governo, a lei orçamentária foi votada lá para o dia 20 de janeiro. Aí eu te perguntei, e agora? E as despesas que foram contraídas ali a partir do dia 1º, que a administração não pode parar esperando Exato. uma despesa. E, salvo engano, você falou que alguns municípios criam uma lei orçamentária retroagindo ali a 1º de janeiro para não perder, né? A gente sabe que o normal seria aprovar ali ainda até 31 de dezembro, mas no caso lá, por exemplo, foi aprovada só em janeiro. Existe essa possibilidade, não é o recomendável, mas é possível. O que ocorre na realidade federal, né, que é replicado pelo país afora, apesar de, por exemplo, não está na Constituição, né, mas é uma prática que ocorre, por exemplo, a gente vê isso nas leis de diretrizes orçamentárias. É uma previsão de que, como é que eu faço se eu começo o ano, né, dia 1º de janeiro eu já tenho conta para pagar. Né? Então, não tem fuga, o gestor tem conta para pagar todo dia. Então, dia 1º de janeiro, tenho conta para pagar e para pagar, qual é a regra? Eu tenho que ter autorização orçamentária. Só que, se o próprio legislativo não conseguiu, por razões várias, votar o orçamento até o final ali da sessão, em dezembro, então é necessário dar alguma saída. Né? O gestor, então, ele não pode se ver nessa situação. Olha, eu não tenho autorização orçamentária, mas tenho contas para pagar. Então, o que ocorre no caso da União, e que é seguido, né, pelo país afora, é de que a lei de diretrizes orçamentárias faça esse papel. É um step. Tá? Ali é tapando o buraco. Então, não tem orçamento ali no começo de janeiro, mas a LDO, que também é uma lei importante do ciclo orçamentário, a LDO autoriza que o gestor utilize os valores previstos no projeto. Então, aquele projeto que ele mandou lá no meio do ano, né, para ser apreciado pelo legislativo. No PELOA lá. Lá no PELOA. Né? Então, olha, o que é que a LDO diz? Olha, se você não tem LOA em janeiro, ali, no começo do ano, você pode usar o PELOA como fonte de autorização. Então, o que é que ele faz? Ele pega aquele valor, aquele número, né, que está previsto lá no PELOA e vai usando como se fosse a LOA. Quando a LOA for aprovada, de verdade, ali quando o legislativo voltar a seus trabalhos, a gente tem isso aqui na União quase todo ano. Aí ela aprova a LOA e aí você faz depois uma junção. Olha, já usei isso aqui de forma antecipada, né, usando a lógica do PELOA, e agora com a LOA eu vou fazer uma junção e ver o que é que eu consumi, onde que eu gastei, para ficar ali com o valor líquido. Então, essa é uma forma que nós encontramos aqui no Brasil para superar esse desafio de início de mandato, de início de ano, sem o orçamento aprovado. Muito bom. Agora vem uma questão muito engraçada e importante que aconteceu de fato. E a gente vive num país bem dinâmico, que é o seguinte: e se a Câmara rejeitar o orçamento? Hein? E que aconteceu? E aí? Tem o Executivo poder de encaminhar um novo projeto? Se executa do ano passado? Qual é o entendimento seu técnico sobre isso? Na verdade, a gente tem uma solução técnica, existe na própria Constituição. Né? Mas eu imagino, para se chegar a essa situação, se você tem a Câmara de Vereadores, por exemplo, rejeitando um PELOA, é porque é uma guerra deflagrada entre poderes. Né? Porque
como eu disse, o orçamento e o legislativo eles são ali irmãos siameses, né? O legislativo nasceu por questões orçamentárias. Então, se ele diz, não, esse orçamento, essa proposta, né? Essa proposta de orçamento eu não aceito, aí você tem uma situação grave porque ele mesmo, o legislativo, ele não pode substituir. Eu vou fazer aqui o orçamento. Porque a Constituição diz que orçamento é uma lei aprovada pelo legislativo, mas sempre de iniciativa do executivo. Então, é o prefeito, no município, é o prefeito que tem que encaminhar o projeto. Então, o legislativo recusa uma proposta, não vou aprovar, né? Só que aí o legislativo vai ter que ser informado, olha, o município, né? O município tem compromissos que são independentes de quem pode ser qualquer prefeito. Os compromissos existem. Então você tem folha de pagamento, você tem aposentado, você tem o serviço, tudo aquilo que nós falamos, né? Despesa obrigatória. Apesar de ser uma despesa obrigatória, né, segundo a legislação, então você tem uma lei que diz, olha, o enfermeiro tem que receber tal salário, o médico, o gari, eles têm que receber determinado salário. Aí você tem aquele valor fixado na lei. Então você tem uma legislação própria que diz quanto que eu tenho que pagar para o gari, quanto eu tenho que pagar para o enfermeiro, quanto eu tenho que pagar. Aí você tem os contratos assinados, então eu tenho ali um compromisso firmado, eu tenho que pagar tanto para uma empresa fornecedora e tal. Então, o legislativo, ao recusar isso, ele tem que ser informado primeiro. Olha, nós temos aqui essa situação que, independente da disputa política do momento, né, tem que estar muito clara ali na mesa. Segundo ponto, aí a gente tem a questão de como superar a situação. A Constituição diz, olha, se houve rejeição, você não tem uma reapresentação de pelua. Não reapresenta. Você vai ter uma situação muito complicada que é de apresentação de créditos. Você vai ter uma apresentação de crédito, pode ser em várias vezes, inclusive em parcelas. Você pode ter um crédito especial, né? Um projeto de lei de crédito especial para socorrer o primeiro mês. Um projeto de lei de crédito especial para socorrer mais 3 meses. Enfim, depende ali do momento, né? Mas o que está previsto como solução técnica é um ou vários créditos adicionais, no caso um crédito especial que faça as vezes do orçamento, né? Mas é uma situação que politicamente imagino que seja bastante complicada de se tratar na prática. Nesses casos, eu acho importante um diálogo com o Tribunal de Contas para o tribunal estar sabendo dessa situação, dessa realidade. Salvo engano, eu não fui a fundo para ver o projeto, mas houve um município em que o próprio Tribunal de Contas recomendou a utilização do orçamento do ano anterior aplicado né, o índice do INPC, salvo engano, em cima desse orçamento passado. Essa saída de você usar o orçamento anterior como se você usasse o orçamento 2.0, né? Ela está prevista na legislação, mas quando você não tem a apresentação da proposta. Então, assim, você não tem a apresentação da proposta. O prefeito não manda o projeto. Aí a Câmara de Vereadores diz, não, ok, então eu vou usar o orçamento desse ano com os ajustes apropriados, né? Esse caso aí é uma leitura já criativa, então, que seria, porque aí você tem a situação contrária, né? Não Sim. É uma omissão do executivo, no caso seria, entre aspas, uma omissão do legislativo, que não quis aprovar a proposta, né, que foi apresentada. E tem mais um detalhe aí, Carlos, que é o seguinte, o Supremo disse que a saída fácil do crédito extraordinário não se aplica ao caso. Então, o prefeito pode dizer, não, eu não tenho orçamento, então vou baixar um decreto, né? Crédito extraordinário, emergência. Qual é a emergência? Não tem orçamento. Então, o Supremo disse que se você não tem orçamento, isso não é uma emergência, que justifica o crédito extraordinário. Até porque, salvo engano, o crédito extraordinário ele é autorizado pela lei, que não... Você tem a previsão, né, na legislação de que, olha, o crédito extraordinário existe para situações emergenciais não previstas, né? Então você precisa de uma agilidade, atender rapidamente uma situação. E aí você, como gestor, como executivo, você baixa o decreto, no caso da União, uma medida provisória. Então baixa aquela decisão, começa a gastar e informa o legislativo. Olha, baixei aqui né, o crédito extraordinário e estou aqui gastando com isso. Mas, para essa situação, né, de disputa política em que a Câmara decidiu não aprovar o orçamento, o crédito
crédito extraordinário não se aplica. Aí tem que ter o diálogo e uma apresentação de novos projetos. Doutor, o nosso intuito aqui no Mundo Brasil é sempre tentar desmistificar um pouco dessa parte, né, do conhecimento que o município tem dificuldade, os servidores têm dificuldade. Eu vou fazer uma pergunta aqui que acaba confundindo, igual aquela tem milhões e na conta, mas não faz, que é por que tantas vezes ouvimos que existe dinheiro no orçamento, mas determinada obra, programa, política não consegue sair do papel. Então, qual a diferença entre dotação orçamentária, disponibilidade financeira, empenho, liquidação? Uhum. Se for possível, falar de forma rápida. Vamos tentar ir de forma rápida, didática, né? São nomes que, inclusive, nós misturamos muitas vezes, inclusive na área técnica, volta e meia, você tem as pessoas usando uma coisa como sinônimo de outra. Mas, tentando resumir basicamente, a gente tem o crédito, a palavra crédito significa uma unidade de autorização, né? Então, a história da autorização orçamentária, né, de que o orçamento é um ato de autorização. Então, a lei orçamentária ela é composta de vários créditos, que a gente pode dizer, olha, cada uma daquelas linhas que estão no orçamento, né, para quem já viu o orçamento é uma lei diferente porque ela é uma lei que não é textual, é uma lei em formato de tabelas, né? Então, é uma lei diferente de todas as outras, né, inclusive em termos de formato. Então, cada linha daquela que representa, né, determinado valor para ser aplicado em determinada finalidade, aquilo é um crédito. A dotação, a gente considera que o próprio valor é a dotação. Então, a dotação é aquele valor designado. A dotação, então, vai ser utilizada, né, pelo órgão executor. Então, uma coisa é você ter no orçamento determinados créditos com essas dotações, esse valor está lá no papel, mas para isso se tornar obra, para isso se tornar projeto, se tornar serviço, né, prestação de serviço, aí você precisa de um encadeamento de passos, de procedimentos que a gente chama de execução orçamentária. E essa execução orçamentária ela é dependente de uma série de condições. Então, por exemplo, vamos pensar nas emendas que a gente estava falando mais cedo. Então, se uma emenda sai da União, né, uma emenda de um deputado, o deputado destina uma emenda para fazer uma obra do município, é preciso uma série de condições para que esse dinheiro que está lá previsto no papel seja realmente transferido para que o município execute. Então, por exemplo, o município tem que ter, para começar, para fazer uma obra, o município tem que ter o terreno. Às vezes o município não tem o terreno, ou o terreno está em disputa, né, algum litígio, e isso já vai emperrar a execução. Então você tem o crédito, tem a dotação, mas você não consegue passar, né, fazer esse salto para o empenho, para a transferência de recursos. Porque existe uma condição, né, básica, que é, olha, para fazer uma obra, eu preciso do terreno disponível para fazer essa obra. Então, esse é um exemplo bem comum que é enfrentado no dia a dia, em que, por exemplo, você tem terrenos públicos que não estão na titularidade, ou então estão sob disputa, do município. Essa é uma questão a se regularizar primeiro, né? Ou então você pode ter uma licença ambiental que ainda não foi conferida, né? Então, vou fazer a obra que tem um impacto ambiental, preciso da licença ambiental, né? Não tendo a licença ambiental, você também não faz o salto, né, do papel para a execução. E gera justamente essa uma pergunta aqui, né? Se bastava a previsão para executar, né? E o senhor já trouxe aí alguns limites, né? Vários. Que tem que ter. Marcela, tem autorização aqui para me fazer mais duas perguntas? Outra coisa importante, doutor. O que acontece quando o município arrecada menos do que estava previsto no orçamento? Como funciona o contingenciamento e a limitação de empenho? E quais áreas podem ou não sofrer cortes? Então, aqui a gente tem um regramento geral, que é da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque orçamento, né, como a gente disse, tem uma proposta que é aprovada, né? Você tem uma proposta do Executivo, claro, nessa proposta do Executivo você tem todos os órgãos, inclusive do próprio Legislativo. Então, o orçamento da Câmara de Vereadores também está embutido ali na proposta que o Executivo apresenta para a Câmara. Porque a gente está rachando aqui, né?
A Câmara de Vereadores, órgão administrativo que tem seus servidores, que tem seus contratos, né? Tem seus terceirizados. Então, esse órgão administrativo, Câmara de Vereadores, também tem despesas próprias. Então, esse órgão administrativo, Câmara, apresenta lá, né, manda lá para a Secretaria de Fazenda do município, está aqui minha proposta de orçamento. E a Secretaria de Fazenda, normalmente a Secretaria de Fazenda, Planejamento, ela faz ali um consolidado, né, faz um compilado dessas despesas previstas. E aí, essa proposta é apresentada ao Legislativo. O Legislativo, agora, o órgão político, Câmara de Vereadores, vai fazer a autorização orçamentária por meio da lei. Só que a receita é uma previsão. Você não tem. Olha, você espera que o Estado vai transferir IPVA em determinado valor. Você espera que chegue ICMS, né, em determinado valor. Fundo de participação em determinado valor, arrecadação própria em determinado valor. Mas isso pode não acontecer. Você pode ter uma crise, por exemplo, uma queda de arrecadação na União, se você tem uma crise, né, que afete o governo federal, ele vai arrecadar menos e vai transferir menos também para os municípios. Então, se chega a receita a menos no caixa, aí você tem que tomar cuidado, porque, como falamos mais cedo, cada real no orçamento, cada real já está associado a uma despesa. Cada real de receita associado a um real de despesa. Se existe essa previsão, né? Olha, ou já certeza, inclusive, olha, tenho menos receita. Então, a despesa tem que responder. Então, caiu aqui esse valor, então vou ter que responder, né, com o mesmo, na mesma proporção, a execução da despesa diminuindo. Só que aí a gente tem aquela dificuldade. Não, mas eu tenho despesa que é obrigatória, não posso deixar de pagar, não posso deixar de pagar folha, não posso deixar de pagar aposentado. Como que faz? Então, as despesas obrigatórias, elas ficam livres aqui, né, dessa limitação. Então, o contingenciamento é uma limitação de despesa que afeta a despesa discricionária. Então, a despesa, aí você tem o projeto, a obra, eventos, enfim, a gente teve, inclusive, há pouco tempo aqui no DF, uma situação de um evento que ia ser cancelado para economizar recursos, né? Acho que acabou até retornando, o de cinema, né? Festival de Cinema. Então, assim, você tem algumas despesas que são controláveis. Claro que vai gerar impacto, né? Você tem setores, né, interessados, claro, que vão ficar bastante insatisfeitos, mas a despesa não é obrigatória, né? Então, as despesas discricionárias têm que ser diminuídas para corresponder a essa diminuição na receita. Então, o contingenciamento corresponde a essa ideia, né, de equilíbrio que deve ocorrer no orçamento. Lá na origem, a lei é votada de forma equilibrada, supondo que todos aqueles reais de receita vão entrar no caixa. Se essa receita não responde ao previsto, se ela vem a menor, a despesa também tem que corresponder a essa quantia menor. Muito bom, muito bem esclarecido, doutor. Agora a última pergunta aqui. Quais os erros mais comuns cometidos pelos gestores, parlamentares, secretários na elaboração do orçamento e quais deles podem gerar responsabilização perante o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Poder Judiciário? Olha, eu entendo que a principal seria a falta de compreensão desse aspecto de que o orçamento é uma autorização. E sendo o orçamento uma autorização, aí você tem dois aspectos a considerar. Então, ele é uma autorização numérica, então você tem um valor, né, designado, por exemplo. Então, para pagar folha, eu tenho ali uma folha de tantos milhões. Então, aqui, você tem o aspecto numérico e você tem o aspecto qualitativo. Então, eu tenho tantos milhões para pagar salário. Eu não posso, então, pegar esse valor que está previsto na lei orçamentária para pagar salário e aplicar em outra coisa. Eu não posso receber, por exemplo, receber recurso para fazer uma obra, né? Faço um convênio, recebo recursos para realizar, sei lá, construir uma quadra de esporte. Então, a quadra esportiva tem um valor designado lá, que está previsto também no orçamento, né? O orçamento tem que prever essa parceria com o governo federal, por exemplo, e aquele valor, então, está amarrado àquela finalidade. Então, eu fiz a parceria com o governo federal para realizar essa obra. Então, eu não posso pegar esse recurso e aplicar em algo diferente. Então, tanto o valor quanto a qualidade, né, a destinação daquele valor,
são de observância obrigatória. Então, o gestor ele não é dono do recurso nesse sentido de tem uma outra prioridade, vou gastar esse recurso em outra coisa, depois eu conserto, depois eu trago, né, o recurso para esse buraco que eu deixei. Isso não pode acontecer. Então, a execução orçamentária deve seguir exatamente aquilo que está no orçamento original ou no orçamento alterado, né? A gente falou mais cedo da alteração do orçamento por meio de créditos adicionais. Então, se houver necessidade de mudança, não, esse recurso que estava previsto para tal coisa, eu vou ter que usar para outra. Primeiro, peça autorização. Você tem que ter uma mudança, né, uma confirmação pelo legislativo de que aquela mudança pode ser feita. Fazer isso sem obter a confirmação, o aval do legislativo, aí você está incorrendo, inclusive, em crime de responsabilidade. Então, acho que é o principal ponto que eu posso deixar aqui para chamar a atenção para os gestores, né? E aí, quando eu falo de gestores, estou falando do prefeito, estou falando de secretário, qualquer ordenador de despesa, né? Prestar atenção tanto no número quanto na destinação a qual aquele número está amarrado. Isso é muito importante. Eu me recordo que há poucos meses o município que eu acompanho veio um recurso para Minha Casa Minha Vida que não estava previsto no orçamento lá e aí eu elaborei o projeto e mandamos para a Câmara para aprovar para poder executar esse projeto Minha Casa Minha Vida no município. É um ponto interessante, né? Ou seja, se você recebeu um recurso que não estava previsto no orçamento e para gastar você deve pedir para o legislativo inserir aquele recurso no orçamento. Justamente. E era condicionante também da própria lei federal, né? Então, seguiu todo esse passo. Doutora, agora eu queria que você, se puder, elencar aí três conselhos, três recomendações para o gestor, para o pessoal da Câmara que trabalha com essa parte de orçamento e que pudesse ajudá-los ou mitigar erros e entendimentos aí que possam gerar dúvidas, pode falar direto para a Câmara, lá direto para eles. Perfeito. Então vamos lá. Considerando aqui a experiência, né, que eu tenho acumulado, né, nessa área, acho que essa visão de que o orçamento anual, ele é parte de um ciclo maior, é importante. Então o gestor ele deve ter uma visão do seu mandato como um todo, né, do quanto pode ser feito em termos de conquistas, né, que são plurianuais. Então isso deve ser espelhado lá no plano plurianual, uma peça então que deve ser tratada com carinho, né, com cuidado, porque ela responde aos anseios da população naquele mandato inteiro. Então o mandato inteiro deve ser preocupação do gestor, embora a gente saiba, né, que o dia a dia acabe roubando muita atenção. Então essa ideia de gestor no sentido de apagador de incêndio acaba ocupando muito tempo, muita energia. Mas o gestor como alguém que disciplina essa ideia de que coisas maiores, né, e que levam tempo para ser conseguidas, elas devem também ser trazidas para o orçamento, né? Elas têm que ocupar um pouco do tempo, da preocupação do gestor. Entendo também que, como é uma matéria que tem as suas dificuldades, né, como que eu transformo determinadas necessidades, pretensões para a linguagem orçamentária, isso não é trivial. Então, entendo que é preciso ter assessoria, entendo que não só isso se aplica a quem vai executar o orçamento e a quem vai aprovar o orçamento. Então, eu entendo que assessoria de qualidade, formada, bem formada, bem informada, né, porque a gente vai tendo novidades, decisões judiciais que são importantes, isso deve estar na mesa do gestor. Então, o gestor tem que estar acompanhando como que o orçamento está sendo executado, como que ele deve ser executado, que cuidados ele deve ter, né, que papel ele pode assinar no momento que ele está gerindo o orçamento, e a própria Câmara de Vereadores também, no momento de fiscalizar, porque é papel dela, no momento de dar autorização, ela não pode esquecer do orçamento. Ela tem que lembrar. Ela é a dona, então ela deve fiscalizar. Está sendo seguido aquilo que eu aprovei, né, quando eu aprovei a lei orçamentária, aquilo está sendo seguido pelo gestor, aquilo também, né, tem que ser acompanhado
E esse acompanhamento, a gente não vai exigir que vereadores entendam profundamente de orçamento. Uma assessoria também deve estar presente na Casa Legislativa, né, para que o orçamento seja acompanhado, fiscalizado a contento. Acho que esses cuidados são os principais que eu indicaria, né, para uma realidade local. E para finalizar, o doutor está prestando assessoria, consultoria, advoga na área, e onde o gestor, o prefeito, o vereador, o secretário pode encontrá-los, fazer um contato para acompanhar seu trabalho nas redes sociais, sites. Isso, eu tenho o Instagram, graciano.rocha, né, é o principal, minha principal rede social, né, que eu respondo. Também o e-mail, graciano.rocha@gmail.com. Eu trabalho na Câmara dos Deputados, né, como eu falei, nessa experiência, né, que eu tenho acumulado, tenho também tentado transbordar, né, para além da Câmara dos Deputados, trazer outros públicos, né, que podem recolher algo de útil nessas contribuições. Então, se precisar de uma consultoria, né, algo nesse sentido, pode ser prestada. Com certeza, fica à disposição. Muito bom. Quero agradecer mais uma vez a presença. Eu acho que a gente conseguiu trazer temas sensíveis aqui e que o gestor não pode fugir dele de maneira alguma, de forma mais clara, mais simples, num linguajar mais simples. Quero também agradecer a você que acompanha o Muni Brasil Cast, que está disponível no Instagram, no YouTube, no Spotify. Mande suas perguntas, suas dúvidas, suas sugestões de tema. E obrigado pelo acompanhamento e pela participação. Um abraço.